Chegaram 2 livros que eu traduzi, né? É assim que se calcula o valor, né? O pagamento de uma tradução. O Cowboy Carter Tour. So we hinged forward to get more. É um processo de inícios de tradução comigo. O outro glossário é o glossário de expressões. Amélia. É muito gracinha. Good morning. Qual é o lance com gírias? O que é uma cotradução? Por que uma editora escolhe fazer uma cotradução? Esse livro foi um livro que eu me emocionei bastante traduzindo, assim. Bom dia, gente! Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carolina Cândido, sou tradutora literária e vamos passar uma semaninha juntos. Hoje é sábado. Eu tô aqui me arrumando porque eu preciso gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo falando de dicas para estudar, para quem quer começar na área de tradução literária e tudo mais, né? E aí estou aqui me arrumando, vou fazer uma maquiagem de leve. Agora eu tô preferindo gravar o vídeo mais falado, assim, os vídeos mais falados durante o sábado, rapidinho, no final de semana, e editar pra já deixar os vídeos prontos pra semana, pra não pegar com o meu horário de trabalho de tradução e fazer essas coisas. Tenho esses 2 corretivos da Fenty Beauty, que eu não sei porque que eu tenho igual, duplicado, na verdade, mas é meu corretivo favorito da vida. Cobrir as manchinhas que me incomodam mesmo, e de roupa também vou no básico eficiente. Uma calça jeans da Levi de segunda mão, que eu comprei de uma influenciadora portuguesa. E essa blusinha, que é da Springfield, que eu comprei faz um tempo. Eu comprei pra ir no Cowboy Carter Tour. Vou colocar um colar. Deixa eu ver se tá ficando... Eu nem sei se isso está ficando bom. Vamos colocando simplesmente e vamos ver. E eu acho que tá bom. Pronto, gente. Vídeo gravado. E tá aqui, ó. Quantidade de livro que eu falei. Sério. Um monte de livro. Mas eu não sei se é esse o dela ou é esse. Eu usava esse aqui, né, o Black Opium, que eu gosto, ainda tem um tiquito no final, mas eu queria trocar. E aí eu comprei esse, que é o da Dua Lipa, que é o Libre. Eu vivo de dar o dinheiro para a Rihanna, comprei um blush líquido dela, Quit Whining, que ele é assim, né, o aplicador. Olá, boa tarde. Gente, ontem eu acabei esquecendo de filmar o resto do rolê, mas aquilo lá era basicamente uma feira espanhola de hambúrgueres. Então tinha, tipo, hambúrguer de todo tipo, e eles faziam como uma competição, né, pra escolher o melhor ali da feira e tal. Mas nenhum desses hambúrgueres nem tem aqui em Lisboa, então eu não entendi direito. Mas a feira é interessante, né? Um domingão no supermercado. Próxima semana, invite-nos em combustível BP nos Arte 20 e 24 de maio. É isso, agora tô arrumada, vou pro aniversário da minha amiga. Chegaram 2 livros que eu traduzi, né? O Ascensão dos Lobos, que o inglês original é Direbound, se eu não me engano. E eu amo que
A Paralela sempre coloca o nome aqui atrás. E esse outro, que é o Aonde Quer Que Você Vá, foi para a Companhia das Letras, que também tem aqui atrás tradução de Carolina Cândido, e eles mandam, né, sempre os exemplares de tradutor, eu adoro isso, então eles mandaram 2 exemplares aqui pra mim, e aí um deles eu vou dar de presente pra minha amiga, porque eu achei muito a cara dela, esse livro, eu gostei muito, esse livro foi um livro que eu me emocionei bastante traduzindo, assim, logo nas primeiras cenas tem um momento que eu até chorei traduzindo, então é um livro que eu recomendo muito, e esse aqui, ele é, se eu não me engano, uma trilogia, e esse aqui é o primeiro. Que eu também gostei muito. É uma fantasia, né, que tem a história da Mary Cooper e, bom, leiam a sinopse, é muito legal, eu não vou falar nada porque eu sempre tenho medo de acabar estragando com spoilers os livros que eu traduzo, mas chegaram esses 2 e eles vão pra estante. E aí agora eu tô aqui arrumada, a única coisa que eu não tô muito feliz é o meu cabelo, porque era pra eu ter lavado hoje, mas eu não lavei, então eu vou lavar amanhã, vou passar o óleo, lavar e tudo, fazer minha rotina, mas tô aqui, só preciso agora trocar o sapato, porque não vou de pantufa, né? Bom dia, gente. Boa segunda-feira. Agora são 8h30, eu vou correr, uma corridinha rápida. E aí quando eu voltar, lavar o cabelo e aí fazer 1 milhão de coisas. Banho tomado, né, cabelo lavado, e agora eu vou comer rapidinho, são 11 horas, 10h50, segunda-feira é sempre um dia em que eu acabo começando a trabalhar mais tarde, e aí fico até mais tarde, porque tem coisas pra fazer, coisas da casa pra fazer, agora eu vou passar aspirador rapidinho, vou comer, passar pano na casa e aí começar a trabalhar. Essa saia eu comprei na Uniqlo, que é saia shorts, e uma camiseta que o Vim me deu, porque quando eu tava começando a aprender francês, né, um dia a gente tava passeando, aí ele entrou na H&M e comprou essa camiseta pra mim, tá escrito em francês, e eu tô viciada nessa camiseta, eu acho ela muito bonita. Eu tô tentando me arrumar mais pra ficar em casa, pra não ficar de moletom e só, sabe? E agora começar, né, pegar agenda e todas essas coisas e começar. Eu vou trabalhar no livro de comédia romântica, que eu falei no vlog da semana anterior que eu tava trabalhando, que eu já tô quase acabando, e esse livro ele faz muitas referências a filmes, né. Eu acho muito engraçado que conforme eu tô traduzindo, eu tive que, pelo menos uns 3 filmes diferentes, eu tive que alugar na Amazon Prime, pegar lá, pagar acho que era R$6,90 do aluguel, o outro R$11,90, pra alugar o filme, porque eu precisava ouvir como que ficou a dublagem mais característica, mais famosa daquele filme, porque os personagens no livro brincavam de citar trechos do filme. E aí entra um pouco naquilo que eu tinha falado, que são coisas que estão no imaginário das pessoas, então correr riscos. Por exemplo, digamos que eles estão citando A Lagoa Azul. A Lagoa Azul era um filme que passava na sessão da tarde, nos anos 90 e 2000, com muita frequência. Então, mesmo que as pessoas não assistam hoje em dia mais com tanta frequência, tá ali, tem alguns diálogos que parece que estão grudados no nosso cérebro, né? Se os personagens estão ali citando as falas em inglês, eu preciso da versão em português já consagrada dessas falas para poder adaptar na citação. E isso é uma escolha do tradutor. Tem tradutor que vai escolher traduzir literalmente ou traduzir a frase do jeito que achar que é interessante traduzir, sem buscar essa versão já mais consagrada. Mas eu gosto de fazer isso porque quando você tá trabalhando, por exemplo, se você tá citando algo, se você tá citando Friends, eu não assisto Friends dublado, né, eu assisto legendado, mas se tem pessoas que assistem dublados, elas têm aquelas falas guardadas. Eu, a Patroa das Crianças, melhor exemplo. Eu, a Patroa das Crianças.
quase todo mundo assistia dublado na época. Então a gente tem aquelas falas grudadas da voz do Michael Kyle, da voz da Claire, dublados. Então se eu mudo alguma coisa, às vezes pode não evocar aquela sensação que a autora ou o autor estava querendo, sabe? Porque ele pegou aquela fala, a fala exatamente como tá no filme. E esse livro eu entrego teoricamente na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, só que falta tão pouco dele que eu tô tentando acelerar pra ver se eu consigo terminar essa semana e enviar essa semana, uma semana antes. Mais um dia almoçando na minha mesa, gente. Mas dessa vez é porque eu tô comendo uma coisinha bem rapidinho, uns empanadinhos de peixe, porque eu não tô com muita fome, porque eu tomei café à tarde, né? E porque eu quero terminar essas coisas que eu preciso fazer a tempo da reunião pra eu poder continuar aqui a tradução. Eu finalizei a edição do vídeo que vai pro YouTube, né? E aí eu fiz uma versão mais curta dele que vai pras redes sociais, falando rapidinho pra TikTok e Instagram. Vamos pra comédia romântica, né? Vamos traduzir. Deixa eu ver. Acho que a gente fechou esse como o cronograma final. As minhas reuniões mudou para amanhã, então eu vou terminar de editar as coisas que eu tô editando aqui da editora, né, para mandar pro sistema, e depois voltar a fazer a tradução. Se eu terminar hoje de escrever, eu não vou mesmo assim mandar hoje, porque eu vou passar pelo processo de revisão da minha tradução, né, que é bater de novo ali tudo que eu traduzi, agora tendo o texto completo com o texto original, para ir vendo se tá tudo certinho, resolver algumas coisas que eu não resolvi na hora que eu estava traduzindo, porque às vezes tem uma coisa que eu posso não saber exatamente como que eu quero que aquilo fique e tudo, então eu deixo um comentário e depois eu volto para poder resolver. No caso dessa tradução, como eu falei que tem muitos filmes que são citados e tudo, eu também vou voltar para ver os comentários que eu deixei para a pessoa que vai fazer a preparação, ou seja, a pessoa que vai vir depois de mim na etapa, né, vai vir para a etapa de revisão e preparação, para avisar para ver se tá tudo certinho as referências que eu coloquei, para falar, ó, isso aqui eu peguei do filme na Prime Video, isso aqui eu peguei desse link do YouTube, tudo para facilitar esse processo de pesquisa da pessoa que vem depois de mim nessa etapa. L'empereur, ce n'est plus Napoléon Bonaparte, mais son neveu, Napoléon III. Sous Napoléon III, un homme va avoir la responsabilité. Terminei de ouvir o podcast, são 8 horas da noite e eu tô o quê? De pijama, pegar aqui o iPad e ir pro sofá, terminar de estudar um pouquinho de francês lá, aí jantar e dormir. Mostrar coisas que eu aprendo na internet, e aí eu faço. Olha o som que faz meu celular quando você coloca pra carregar. Eu acho. Não. No caso do Valentino, o que ficou mais registrado não foi a infância. Boa tarde, mister. Obrigado. Por favor. Bom dia, boa terça-feira. Me arrumar, colocar um macacão, porque hoje eu vou fazer pilates. Então eu vou tomar café, fazer minhas coisas e depois ir pro pilates. Aqui no Pilates e tá tendo uma aula agora, e aí eu venho aqui no banheiro prender o cabelo, fazer essas coisas, né?
Esse estúdio é outro, é o Prescription. Eu acho ele uma gracinha. A única coisa que me dá um pouco de preguiça nele é que as aulas são geralmente em inglês. Mas as aulas são muito boas também. E aqui é um método meio diferente, que eles têm um trampolim que você fica pulando também. Então, mas não é o jump, que é aquele que você pula em pé. É um trampolim deitado. Vou tentar filmar um pouquinho pra ver. Activating core. Think about pubic bone up and your tailbone down. Your left leg is gonna straighten. Good. So we hinge forward to get more glute activation, and then come back down. Now, if the knee lift is too much, you can also just keep the leg extended and then come back down. Ontem eu parei aqui em frente a essas mesmas câmeras e disse que eu ia tentar usar menos moletom em casa. Aí hoje eu estou de moletom. Aqui na minha sauna particular, finalizando a comédia romântica que eu acabo hoje mesmo, mas sauna particular porque Lisboa, essa época do ano, parece que fica mais calor assim, perto das 5 da tarde, mas tô aqui dando os retoques finais na comédia romântica, que eu vou mandar antes mesmo, eu consigo revisar amanhã e depois de amanhã tudo, e aí já acaba aí. Hoje foi um dia bem tranquilo, assim, deu para trabalhar bastante também, mas tinha reunião, tinha coisas para fazer da Pormenor também e tudo, e aí eu fui fazendo agora mais de tarde, continuando as traduções. Eu fiz um pouquinho de manhã, mas só que fui pegar mais firme agora de tarde, né? Você costuma trabalhar em várias coisas. No meu caso, por exemplo, trabalhar numa editora e também fazer as traduções. Tem gente que faz tradução, preparação e tudo mais, todas essas outras coisas. E aí você vai montando esse quebra-cabeça com os horários, né? E eu tô gostando também de fazer vlog por causa disso, porque é uma coisa muito mais fácil. Eu armo aqui a câmerazinha, falo, aí chega no final de semana eu edito e eu consigo uma coisa mais assim, mais real, de falar que, por exemplo, agora eu tava um tempinho pesquisando aqui porque uma criança falou uma gíria no livro, uma gíria de época, de uma época. Eu precisava substituir por uma outra gíria que faça sentido em português, que também tenha um palavrão e que seja pode ser de agora ou mais atemporal, só que qual é o lance com gírias? Tem coisa que é muito forte em determinado momento, e aí depois as pessoas param de falar, e aí fica muito datado, sabe? Então, por exemplo, se alguém tá falando alguma coisa aqui que era pra ser engraçado, e aí eu colocar um calma calabreso, isso é muito datado de uma determinada época, porque hoje em dia as pessoas não falam mais tanto isso. Depende da época que você tá traduzindo e da intenção que foi aquela gíria do inglês. Vou pôr. Estou até com roupa de treino, que é pra não inventar desculpas. Hoje é dia de fazer treino de fortalecimento em casa, né? Agora eu quero falar desse livro aqui, que eu tô lendo. Margarida nasceu e cresceu no Estado Novo, que é a ditadura portuguesa. Mas tinha uma personalidade que não estava de acordo com os valores de então. Ela era livre, curiosa e não gostava que lhe dissessem o que podiam ou não fazer. E foi assim que se apaixonou por Francisco, um angolano alto e elegante que foi parar ao Porto para jogar futebol nas Antas.
E como eram ambos jovens, bonitos e não se enquadravam bem no lugar que a sociedade recortou para eles, envolveram-se com toda a paixão que os corpos jovens possuem. E dessa paixão nasceu um bebê, metade português, metade angolano. Pele demasiado escura para Portugal e demasiado clara para Angola. Gabriel cresce solitário e sempre obediente de cabeça baixa, ensinado por uma mãe que tem medo do racismo e da discriminação contra o filho. Eu tô na página 100, porque eu tô lendo ele bem devagarinho, mas ó, a quantidade de coisa que eu já marquei aqui. Crescera num país colonizado. Os portugueses ficaram não só com a terra, mas com tudo que o povo poderia chamar de seu. Ficaram com as roupas, com a língua, com os costumes, com a religião e até com as mulheres. Ficaram e preferiram não chamar de seu. Engraçado de pensar que não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo que existiu o Estado Novo, não faz muito tempo que Portugal tinha colônias e tal. Então, eu tô achando bem legal o livro, tô achando bem interessante. E agora, vou comer que eu tô com fome. Agora são 8h45 e aí eu vou começar a trabalhar. Daí depois eu paro pra fazer exercício um pouquinho, né? Malhar e depois voltar. Vou explicar rapidinho o que é uma cotradução, por que uma editora escolhe fazer uma cotradução, como funciona. Geralmente, a cotradução é um tradutor ou mais traduzindo, trabalhando no mesmo livro, né? E por que isso acontece? Isso pode acontecer por uma série de fatores. Isso pode acontecer para agilizar o processo, porque o processo de tradução, ele costuma ser o mais demorado entre os processos externos de uma editora, né? Você manda um livro para um tradutor, ele vai ficar ali uns bons 3, 4 meses com um tradutor, né? Digamos, por exemplo, eu tenho um livro, tudo bem que esse livro tá em cadeia, né? Eu vou terminar um e aí começar esse. Mas ele tá para entrega em setembro e a gente tá em maio. E às vezes a editora tem pressa para publicar algum livro. Acontece muito também em caso de lançamentos simultâneos. E aí a editora pode mandar para mais de um tradutor o livro. E geralmente como que acontece a cotradução? Dividir, se for um livro, por exemplo, um livro de contos, que já aconteceu de cotraduzir livros de contos, cada tradutor vai traduzir um conto, sabe? Tipo, vai traduzir alguns contos. No caso de um livro único, por exemplo, vou pegar aqui muitos livros que eu já traduzi com a Gabi, né? Vamos falar, por exemplo, de Casa de Chama e Sombra. Eu traduzi o começo, se eu não me engano, e a Gabi traduziu o final. No caso, o Despertar da Lua Caída, a Canção dos Dragões Perdidos, a mesma coisa. Cada uma traduz uma parte. A gente divide lá, por exemplo, digamos que o PDF tem 600 páginas, eu traduzo 300, ela traduz as outras 300. E aí, como funciona isso do ponto de vista prático? Com bastante comunicação, né? Acontece de editoras passarem o e-mail de quem tá traduzindo, né, para essas pessoas poderem se comunicar. Você cria um glossário, geralmente um glossário conjunto, né, ali no Google Sheets, que aí todo mundo pode alimentar, porque aí facilita a padronização. Me deparei com tal termo, vou colocar lá no glossário o termo original, o termo traduzido, para as pessoas saberem como que isso está sendo traduzido, e aí debate ali. E isso acontece principalmente em lançamentos simultâneos, que você quer lançar ao mesmo tempo que o livro lá fora, então o processo de tradução ele precisa ser muito mais rápido, né, porque o livro ainda está sendo fechado lá fora para lançamento, e você precisa fazer esse processo ao mesmo tempo aqui no Brasil. Em livros muito longos também, que se tem essa pressa, né, assim, quer agilizar o processo, mas isso, assim que funciona uma cotradução. Agora chegamos na época dos shorts. Bizarro que ontem eu apareci aqui e falei, porque eu vou colocar moletom porque eu tô com frio. Hoje já está calor. Para além de ser calor, ou seja, verão, praia, todas as melhores coisas do mundo, ainda é o mês das festas dos santos populares. Pai da festa junina no Brasil? Não sei, é bastante parecida, né? E para esse junho eu tenho uma corrida, né, pro dia 7 de junho, a última corrida antes do verão chegar e ficar tão quente que não vai dar para correr. Corridas, né, de rua, só correr de treino mesmo. A Feira do Livro, né, a Festa do Livro aqui de Lisboa, também agora em maio/junho. Tem um monte de shows, eu fui a maluca dos shows esse ano.
Então, dia 2 de junho agora eu vou na Doja Cat. Aí depois tem Katy Perry, tem Linkin Park. Aí em julho tem Foo Fighters, Zara Larsson, Florence and the Machine. Um monte de shows, porque tem os festivais, né? E aí vou aos festivais. Então, junho vai ser um mês bem movimentado. Vou aproveitar para mostrar aqui uma coisa que foi muito pedida. 2 pessoas pediram, mas eu vou mostrar mesmo assim. Que são os meus glossários do Notion. Vamos lá. Os glossários, o primeiro é esse aqui, que é o mais clássico de glossário mesmo, né? Que tem o termo original, o que é esse termo, né? Então aqui, tipo, se é uma expressão, se eu, geralmente de dicionário urbano, gíria, assim... se é um tradicional, se é um phrasal verb vindo do inglês, né? Se é uma planta, food, blá 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 blá. O que é essa expressão? O significado dela, porque às vezes ela aparece e eu não consigo lembrar de cara, né? Por exemplo, at face value aparece o tempo todo. Aí eu coloquei what something appears to be. E aí a tradução mais aproximada, ou a tradução que eu mais gosto, aqui no caso, ao pé da letra. E assim que eu coloco alguma coisa nesse glossário, ele já automaticamente coloca a data. Então, olha aqui, tem coisa que eu coloquei em agosto de 2021, dezembro de 2021, e aí isso me ajuda a ter algumas expressões mais comuns que aparecem assim, para eu poder lembrar. O outro glossário é o glossário de expressões, e ele é bem mais simples. Ele é simplesmente uma página aqui, em que eu jogo várias expressões que eu gosto, né? Porque aí quando eu tô traduzindo, eu fico com esses 2 glossários abertos do lado. O glossário de expressões meu me ajuda a ter várias expressões à mão, para quando eu vejo alguma coisa e penso, aqui caberia uma expressão, mas eu não consigo exatamente lembrar qual expressão que caberia, sabe? E aí as pessoas perguntam, mas como é que eu faço um glossário, como que eu não sei o que... Gente, eu peguei qualquer modelo do Notion que tivesse tabelinhas assim, né, que tivesse essa gradezinha, e aí eu adaptei do meu jeito. Não tem um jeito certo de fazer o glossário. O jeito certo de fazer é aquele que vai funcionar para você na hora que você estiver trabalhando. Bom dia, né? Já corri, já voltei e tô aqui me arrumando, correndo, porque eu vou encontrar uma amiga para um café, para um brunch. É uma amiga que tá aqui em Lisboa visitando, que também é tradutora. E aí eu vou lá encontrar com elas num café aqui perto. Eu tenho que sair daqui a pouco. Hoje eu tô começando todo o meu dia um pouquinho mais tarde, porque eu vou participar de um clube do livro, né? Falando do Despertar da Lua Caída. Do Despertar da Lua Caída e da Canção dos Dragões Perdidos. Junto com a outra tradutora, a Gabriela, a gente vai participar de um clube do livro que vai discutir esse livro. E aí a gente vai falar de tradução, de todas essas coisas. E ele é 8 horas da noite do Brasil. O que significa que é meia-noite daqui de Portugal. Então, como eu vou ficar acordada até tarde, eu vou começar a trabalhar mais tarde. Pegar a manhã livre pra fazer essas coisas todas. Eu tava tentando mostrar o blush. Aquele blush que eu comprei, como é que fica aqui no sol. Eu não sei se tá pegando. Vou descobrir depois, quando eu estiver vendo esse vídeo. Obrigada. Eles têm o Nicolau, que é esse que é ali na baixa. Aí a esse é a Amélia. É muito gracinha, né?
Ah, se ela já vai direto só, né? Se ela traduzindo. He was secretly married to her, and he said he didn't love her, but he really did, and it just blew up. Yeah, that's it. That's it. Everything will be mine. Nothing will be yours. That's what I said. Yes. Bom dia! Chegamos ao último dia da semana, sexta-feira. Ontem eu enviei a comédia romântica, né? Finalizei a revisão e tudo, enviei a comédia romântica. Então hoje eu preciso emitir a nota referente a ela, né? Como funciona essa parte, mais ou menos. Eu enviei para a editora, a gente fez o cálculo de laudas, né? O cálculo total de laudas do final do livro para ver a quantidade de laudas e aí sim poder ver o pagamento, porque os pagamentos geralmente eles são feitos por laudas de uma quantidade de caracteres. A grande maioria das editoras trabalha com 2.100 caracteres com espaço. E o que é a lauda? É exatamente isso, são 2.100 caracteres com espaço do Word, do texto, né? Eu falo do Word porque a gente trabalha quase sempre com Word. E aí, quando você termina a tradução, você vê o número total lá de caracteres com espaço. Digamos que deu 500.000 caracteres com espaço a tradução. Aí você vai dividir esse número por 2.100, ele vai dar, digamos, 238. Aí você vai multiplicar 238 pela quantidade, pelo valor que foi definido por lauda para aquele livro. No caso desse livro, por exemplo, é R$37 a lauda. Então, se fossem 238 laudas, o valor seria R$8.808. É assim que se calcula o valor, né, o pagamento de uma tradução. Por isso que é difícil falar, dá uma média, não sei o que, porque depende do tamanho do projeto, depende do valor da lauda, depende de uma série de fatores, né? Mas aí, depois que você tem o valor certinho, você emite a nota. Eu vou emitir a nota agora, envia para a editora e aí eles dão a previsão de pagamento. Geralmente são 30 dias. Tem ver um processo de inícios de tradução comigo. E aí eu tô lendo a sinopse, né, depois que eu recebo da editora, tudo, vou lá abrir, geralmente a Amazon, ver a sinopse e biografia da pessoa que escreveu. O que se trata, que tipo de livro escreve, então isso já me ajuda um pouco. Vou anotar, vou pegar aqui meu caderninho, vou anotar o nome do livro e agora abrir. Em cima, o livro, o original, né, o PDF, embaixo aqui o Word, porque essa tela é grande, né, ela é maior do que uma tela normal, então eu consigo deixar aqui o livro, o PDF, aqui o Word para eu ir escrevendo conforme eu tô traduzindo, e do lado aqui, dicionários. Quais dicionários que estão abertos agora? Infopédia, aí o AVRODX, que é um dicionário construído por tradutores, então é um dicionário muito focado em pensar em tradução. O Hawaii, dicionário em português, né? Aí eu deixo bastante também o Urban Dictionary, o Cambridge, que é o meu dicionário favorito do inglês, e o dicionário de sinônimos. E aí agora é isso. Ficar aqui, tac, e aí eu vou abrir o meu timer, que eu acho que eu já mencionei, que eu faço 30 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Eu até pensei que eu poderia fazer um work with me, sabe aqueles vídeos que eu fico ali, tipo, que eu deixo gravando enquanto eu tô trabalhando com a musiquinha e tal, pra você também colocar e trabalhar ou estudar? Pensei que eu posso fazer um desses. E agora vamos, né? Ainda vai ser no Nelson Rubens. Mas vamos falar de pautas importantes, tá? Luan, você cumpre essa pauta de hétero na dia, né? Sim. Eu queria saber como... Dia, gente, bom sábado. Eu não tô com o microfone, tá? Não briguem comigo se o som estiver ruim. Mas hoje eu tô indo fazer uma aula de pilates no parque. E aí a gente, é um pilates com piquenique, né, que uma amiga de uma amiga organizou. E a gente vai lá pro parque, tem o pilates, depois tem um lanchinho e tal. E aí, para além disso, a gente precisa comprar um ar-condicionado portátil. Eu acho que esses são os planos do sábado. Eu já chamo o dia do vlog, eu acho, né? Então, bora, né? Of course I do. So
That was Italian. Good morning. Good morning. External rotation, the knee faces me. I got so excited that I didn't realize it was all about the chicken sandwich. It's all good. So easy. Ah, que bonitinho. Conta um pouquinho, mas cadê a conta? Cheguei, tava tudo cheio, e daí tinha um lugar vazio. Oh, Deus. O modelo do Salt Paris. É bem bonito. Do Brasil. Mas tem gente assim do mundo todo. Muita gente.